Fala, gente linda do Resenha Máxima. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sabemos qual é o horário que você disponibilizará para dar uma moral de nos assistir, de prestigiar aqui o nosso conteúdo. Conteúdo esse que eu tenho agregado assim muito prazer na minha vida por promover a mim encontros interessantíssimos e que eu consigo dialogar sobre assuntos muito importantes, que aí eu conecto a minha geografia com as áreas dos convidados. Queridos, já eu vou anunciar a minha convidada de hoje, mas eu já quero apresentar o que aprontamos para esse resenha. Eu suponho que você deva estar sendo bombardeado de informações sobre o Afeganistão, né? E aí é a bola da vez, na verdade, o foco midiático. Suponho também que você deve estar assim, muito intrigado. Que papo é esse de Talibã, de retirada de tropas americanas? O Biden está certo, o Biden está errado. Que loucura são os afegãos fugindo desesperadamente desse futuro que os espera, certo? Vocês viram imagens impressionantes de pessoas que se penduraram e caíram de aviões fugindo do país. Lindos, mas não faz sentido a gente tentar entender o agora sem ter noção do que foi o antes, né? Então, óbvio, para que nós entendamos perfeitamente, com excelência, o antes, principalmente de uma área na Ásia, que eu já estou ligado que ela é a fanática, a louca sobre a história asiática, temos aqui a professora Ieda Rodrigues. Fala com essa galera, Ieda. Fala, Bob, e aí, tudo bem? Gente, sou louca da Ásia, da novela coreana, do anime, meu Deus, socorro. Amo Japão, amo Ásia, amo Oriente Médio, então, poxa, prazer enorme estar aqui hoje, né, falando sobre algo que eu gosto muito, tá? Opa, hã? Então, não, show de bola, que o prazer é todo nosso em recebê-la aqui para dar esse embasamento histórico, para que a gente consiga, como eu disse, né, entendeu agora com grande aí propriedade, entendendo o histórico do caso afegão, como você brilhantemente nomeou aí o material que vai dar base para a nossa conversa. Então, pessoas, só para você entender a nossa proposta, a nossa ideia é buscar na história do Afeganistão informações que são muito relevantes para que você entenda tudo o que está acontecendo nesse momento. Então, se é para falar de história de qualquer lugar do mundo, fique à vontade, Ida. Eu sou avisado. Quando eu achar que eu tenho aí espaço, eu vou te interromper mesmo, vou dar meus pitacos, mas vai, brilha, que o espaço é teu. Valeu, Bob. Gente, então, vocês realmente estão sendo bombardeados de informações, mas antes da gente entrar, eu sei que vocês devem estar aqui loucos querendo saber do Talibã, né? Mas antes da gente entrar propriamente no Talibã, a gente precisa falar da Revolução Saúl, né, que aconteceu em 1978, que é uma revolução comunista, né, de viés comunista, que vai acontecer. E aí, nesse cenário, né, no Afeganistão, a gente vai ter ali os Estados Unidos, né, e principalmente a Arábia Saudita, tentando ali apoiar o movimento de resistência, né, a essa revolução comunista. Lembrando que a gente está aqui num contexto de Guerra Fria. Então, a gente tem um bloco capitalista, né, que no caso é os Estados Unidos, né, que está ali, né, tentando fazer com que essa força comunista no Afeganistão, a partir da Revolução Saúl, não ganhe corpo, né? E a gente vai ter esse grupo comunista ali tentando, né, surgir, né, tentando tomar ali o poder. Bom, nesse contexto, a gente vai ter os sauditas financiando aí o que a gente chama de mandraças, né, que são as escolas religiosas do Paquistão, né, que vão pegar ali a população afegã, né, os meninos e as meninas ali, principalmente os meninos, né, afegãos, e eles vão educá-los ali nessa escola. E aí, a partir nessa escola, né, de orientação ali sunita, né, que a gente vai ter um grupo
que vai se organizar e que vai dar origem mais para frente ali ao Talibã, tá? Mas o que é importante a gente pensar nesse momento, né? Os Estados Unidos estão financiando, tá? E isso é um ponto. Os Estados Unidos, ele financia essas escolas. Ao passo que isso tudo está acontecendo, os Estados Unidos financiando essas escolas, né, junto com o governo, né, saudita também, que estão ali, né, cede ali o espaço, enfim, dinheiro também, toda uma estrutura. A gente vai ter os soviéticos em 79 também ali na mesma região, querendo, né, garantir o poderio comunista, que é assim que acontece nesse contexto de Guerra Fria. Então, a gente tem esses dois blocos ali entrando em choque. E o que vai acontecer, tá? Em 1980, né, a gente vai ter esses que a gente chama, né, de Majudin, né, que eu nunca consigo falar direito o nome. Enfim, gente, meu árabe, ele não tá no grau, não tá. Mas esse grupo, ele vai ser esse grupo que vai surgir dessas escolas financiadas pelos Estados Unidos, tá? Eles vão ser um grupo paramilitar, tá? Que vai ser, inclusive, pasme você, treinado pela CIA, né? Então, esses membros dessas escolas, né, das madraças, eles vão surgir nesse contexto e vão ser grupos paramilitares treinados pela CIA que vão lutar contra as forças soviéticas dentro do Afeganistão, financiados e treinados pelos Estados Unidos, principalmente. Tá? E aí, bom, professora, o que é Talibã? Tá? Talibã, na tradução literal, significa estudante, tá? E no idioma pátio, né? E hoje, quando a gente fala de Talibã, não tem nada a ver, né, com o que o termo estudante evoca, né? Talibã está muito relacionado a terror, a destruição, né, a violência contra as mulheres, principalmente a violência, né, ali contra os direitos humanos em geral, tá? Hoje o Talibã, ele é liderado, tá, pelo Maulwi, tá, Ribatala, que ele é o líder nesse momento ali desde 2016, né, do Talibã, ele é o responsável religioso e político, tá? Lembrando aí, eu não vou desenvolver muito isso agora, porque a gente vai ter um vídeo mais para frente para falar sobre isso, mas o Talibã, ele se baseia, né, no que a gente chama de Sharia, né, que são as leis islâmicas. Mas eu já deixo aqui de antemão ressaltado para você que a Sharia, ela não, a lei islâmica, de fato, né, porque lembrando, o Islã é uma religião e muçulmano é quem professa a religião islâmica, então Islã não é etnia, não é um grupo étnico, não vem de um lugar específico, se relaciona à religião, tá? Então, essa Sharia, ela foi completamente deturpada, e a gente vai ver isso mais para frente, né, por esses membros do Talibã, tá? Então, a gente vai ter uma promoção aí de violência contra as mulheres, né, de terror e tudo mais. Em 89, tá? A gente vai ter a saída desses soviéticos no poder, né? A saída desse grupo soviético, essas forças do Talibã vão conseguir expulsá-los de lá, esse grupo paramilitar financiado pelos Estados Unidos, treinado pela CIA, tá? Mas aí vocês devem estar se perguntando, mas poxa, professora, cara, de onde vem, né, o dinheiro dessa galera? Porque, gente, guerra não se faz sem arma, guerra não se faz sem suprimento, guerra não se faz sem dinheiro. Guerra tem toda uma questão econômica, né, ali em volta, tá? E o que acontece? O Talibã, ele né, tem um censo da ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, que eles têm um censo ali que de 2018 a 2019, o Talibã ele deve ter arrecadado aí mais ou menos 400 milhões de dólares, tá? Em renda total para esse Talibã. Como, professora? O Talibã, hoje é focado principalmente na extração e venda, né, de ópio e heroína.
né? Então, majoritariamente, ali, o dinheiro deles vem das drogas hoje, né? Esse grupo que se fortaleceu, tá? Além disso, a gente também tem um dinheiro do Talibã, né, que vem muito da mineração, dos impostos e das doações, tá? A gente tem um centro de estudos, que é o Centro de Estudos sobre o Afeganistão, tá? Que diz que a gente tem, né, essa ideia de que alguns países, inclusive, transferem dinheiro, né, diretamente ali para o Talibã, tá? Para o grupo terrorista, tá? Professora, Então, deixa eu tirar uma dúvida, né? Que eu tô assim, eu adoro me colocar no lugar de aluno, adoro viver esse momento, né? É muito bom. Quero perguntar, professora, deixa eu ver se eu entendi. Então, rolou um contexto, né, da bipolaridade, e aí nós tivemos no Afeganistão a bipolaridade ali, né, materializada. De um lado, os soviéticos tentando dominar após ter acontecido essa revolução Saur comunista, só que os americanos, fazendo uso da influência saudita, né, formaram ali um grupo de resistência, certo? Em escolas que surgiram no Paquistão, então tem dinheiro americano ali envolvido, e aí vai surgir um grupo paramilitar resistente, o Mujahideen, não sei se falei certo também, tá, professor? Nosso árabe não está. Mas aí, vê se eu me perdi. Desse Mujahideen, surgiu um grupo dissidente que a gente hoje entende como Talibã, que você já falou brilhantemente, né, que após a saída dos soviéticos vai ganhando espaço dentro, né, do país. E você já está dizendo, inclusive, que não só o treinamento, né, o armamento desse Talibã que saiu do Jardim foi feito pelos Estados Unidos, como você está dizendo aí, ó, várias fontes de financiamento que só fortaleceu o grupo, né, e aí fortalece, né, até hoje. Essa tomada deles no país em 1996, né, como está aí, e aí, daí para frente, o Afeganistão ele vai ser, de alguma forma, fundamentalmente dominado por esse grupo. Estou certo, professora? Estou acompanhando? Certíssimo, certíssimo. E esse grupo do Talibã, ele se intitula aí, né, eles acreditam, né, ser os verdadeiros portadores do verdadeiro islamismo, né? Aí eu coloquei a bandeira para vocês, ó, esse símbolo todo aí, né, é a bandeira do Talibã, tá? Que na tradução aí significa que não há outra divindade além de Deus, né? E Mohammed, né, Maomé, no caso aí, é ser o único profeta, que é uma das bases ali, um dos pilares, né, dos 5 pilares do Islã, tá? Bom, dito isso, galera, o que é importante a gente saber? Que esses grupos que vai combater a invasão soviética, que é o Talibã, vai, né, a partir da expulsão deles, vai instaurar aí, né, depois da tomada deles no poder, né? Porque o que vai acontecer, galera? A gente vai ter um período de crise, né? A gente vai ter um período que se instala depois da saída dos soviéticos, né? De muito otimismo, né? Para a população afegã. Isso é um ponto. Por quê? Porque agora eles, caramba, se livraram do monstro comunista, acabou o conflito entre capitalistas e soviéticos, entre Estados Unidos e União Soviética em 89, né? Então, eles vão ter esse otimismo. Em 91, também é importante a gente ressaltar que a União Soviética ela se dissolve. Né? Então, todo esse... Aí, o que o pessoal afegão pensa? Né? Nossa, é agora. Agora acabou. Agora a gente vai viver uma nova era. Né? Só que aí, o que vai acontecer? De 92 a 96, a gente vai ter uma guerra civil que se instaura dentro do Afeganistão. Por quê? Por um motivo muito simples. Tá? Esse pessoal... que está ali no Afeganistão, essas pessoas, né, esses afegãos, eles vivem uma situação de extrema miséria. Né? O território foi completamente destruído,
né? Apesar de ser um território muito rico, não sei se a gente... Isso é um ponto também para a gente ressaltar. Por que os Estados Unidos estão sempre metendo bedelho ali, né? Esse ímpeto colonialista que os Estados Unidos têm. Poxa, gente, o Afeganistão ele é rico em cobre, em lítio, em ouro, em cobalto, em ferro, tá? A gente tem ali um estudo da ONU feito que diz que, junto com os satélites da NASA, enfim, que diz que tem ali, só de cobre, tá? Mais de 500 milhões de dólares em território afegão inexplorado só em cobre. O território afegão ele tem capacidade para ter mais lítio do que a própria Bolívia, que hoje é o maior produtor de lítio do mundo. Então, assim, o Afeganistão ele é um país que tem reservas minerais absurdas, em valor assim, de trilhões. Então, a gente tem muito interesse ali econômico, né, nessa região. Tá? Isso é um ponto. Então, por isso que os Estados Unidos também está sempre ali metendo o bedelho. E aí, a gente vai ter uma guerra civil que vai se instaurar ali dentro, né? Depois da saída da União Soviética. Tá? O que vai acontecer? Quando a gente tem essa saída, tá, da União Soviética e a gente tem essa guerra civil, a gente tem um problema. Os Estados Unidos ele não cumpre com o que prometeu. Até aí, normal, né? A gente sabe. Porque os Estados Unidos ele não vai financiar a reconstrução do território afegão. Então, o Afeganistão ele foi palco de uma guerra, as pessoas tiveram as casas destruídas, a perspectiva de um país completamente destruída, as pessoas perderam entes familiares, as pessoas perderam pessoas queridas, não tem escola, não tem possibilidade de vida naquele território. O que você precisa? Você precisa de investimento para recuperar aquela região. Não tem. E aí a gente torna possível o Talibã. Então, o Talibã assume em 96, ele toma o poder nesse contexto, tá? Num contexto de saída da União Soviética, Estados Unidos se isentando, tirando o corpo fora, né? Eles já tinham feito todos isso é um ponto também. Esses estudos que eu falei para vocês sobre a questão do minério e tal, acontecem em meio à guerra. Então, na real, eles nem têm dados assim tão precisos sobre, né, a quantidade ali do que se tem. Só que os Estados Unidos, nesse momento, ele não cumpre o que prometeu, torna possível o surgimento desse grupo do Talibã. E aí, bom, quando o Talibã assume em 96, a gente vai ter uma série de problemas. Né? O que é? Bom, a gente vai ter filmes, músicas, festas, televisão, livros sendo proibidos, tá? O adultério dentro do Talibã, ele vai ser considerado ali um crime gravíssimo, né? Então, a gente vai ter apedrejamento público, né, na rua. A gente vai ter a biblioteca de Cabul, que é a capital, né, sendo queimada, que é uma biblioteca, gente, do século V, tá? Do pessoal, da época dos mercadores ali, da Rota da Seda, né? Quando ali eles ainda dominavam a região. A gente vai ter os produtos ocidentais sendo proibidos de serem entrados no Afeganistão, tá? E esses produtos ocidentais, se alguém fosse pego, né, consumindo, cara, a pena era açoitamento, era amputação, era execução pública na rua, tá? As mulheres, nesse contexto do governo do Talibã, tá? Quando eles assumem lá em 96, essas mulheres, elas não vão ter direito a ir à escola, a se educar. E isso não se baseia num preceito islâmico. Né? A gente não vai, as mulheres elas não vão, a maioria das meninas elas vão ser utilizadas, né? As meninas de 15 anos, né? Até as mulheres ali mais ou menos em torno de 40 viúvas, né? Nesse contexto, elas vão ser obrigadas a casar com guerrilheiros do Talibã e vão servir de escravas sexuais. As mulheres elas vão ter que usar burca. A burca não é um item obrigatório na religião islâmica, né? O que é indicado a ser usado
é o hijab, né? É o véu. A questão da burca, do niqab, tudo isso é uma questão cultural e local, tá? E aí, bom, eles vão obrigar essas mulheres a utilizarem, né? A se taparem, a se cobrirem todas. Elas não vão poder sair sem os maridos, né? Sem autorização ou sem estar ao lado de um homem, tá? Então, como elas também não vão ter acesso à educação, a gente vai ter também aí um grande nome, né? Que vai surgir na luta, né? Contra todas essas imposições do governo do Talibã, que é a Malala, né, que a gente vai conversar aí num outro momento, mas que é uma grande liderança, até ganhou aí o Nobel da Paz. Bom, em 97, o Talibã já tomou, né, a capital de Cabul. Em 98, os Estados Unidos, né, ele vai fazer um ataque de mísseis para quê? Para tentar conter, né, eles viram que eles produziram. Né? Gente, é impossível pensar no Afeganistão e no Talibã sem pensar na responsabilidade dos Estados Unidos nesse contexto. Tá? Então, os Estados Unidos viu que essa não tomada de atitude deles, enfim, a própria intervenção, o próprio investimento nesse grupo paramilitar, né, provocou para essa sociedade do Talibã, para essa sociedade afegã, tá? E aí eles vão jogar mísseis ali na região do Afeganistão e, cara, vai morrer muita gente. Vai morrer muita gente, inclusive inocente, gente que não tem nada a ver com isso. Tá? Mas, enfim, em 99, a ONU vai impor aí um embargo aéreo, né, e sanções financeiras também, para que entreguem ali o Osama Bin Laden, né, que era o principal líder, né, da Al-Qaeda, né, e que estava ali se escondendo ali no território do atual Afeganistão, né? E aí, bom, o Talibã, que é esse grupo terrorista, né, e tal, ele vai acabar apoiando, né, o que acontece no dia 11 de setembro, né, nos Estados Unidos, que é, né, o ataque aí ao World Trade Center, né, as Torres Gêmeas, que acontece em Nova York, né, 3.000 pessoas morreram, né, nesse dia. A gente vai ter também um avião arremessado ali contra o Pentágono, outro que vai cair na região da Pensilvânia, né, antes daí da própria chegada à Casa Branca, né, que era o destino final dele. E em resposta, os Estados Unidos não vai ficar parado, né, óbvio. O governo Bush, né, vai iniciar aí o que a gente chama, né, de guerra ao terror, né? Então, o que é a guerra ao terror, professora? A guerra ao terror nada mais é do que uma guerra que vai ser promovida ali, né, dentro desse contexto do governo Bush, para conter o terrorismo. E aonde a gente tem terrorismo nesse momento, segundo eles, né? No Afeganistão e no Iraque. Né? Então, o Iraque ali nesse momento era governado pelo Saddam Hussein, né? Então, o Bush, ele vai dar início a essa guerra ao terror, que é baseada no que a gente chama na história em doutrina Bush, né? Que vai ser aí uma série de medidas adotadas pelo governo Bush para tentar ali conter esse terrorismo. E aí, assim, a gente vai ter medidas policiais, né? A gente vai ter uma ação que é muito agressiva, a gente vai ter uma ação principalmente voltada para o que os Estados Unidos intitulou de eixo do mal, que é a Coreia do Norte, Irã, Iraque ali, e o Afeganistão. Tá? E aí, bom, a gente vai ter essa ação militar, né? Porque os Estados Unidos ele vai invadir o Talibã, né? Ele vai invadir o Afeganistão, porque eles acham que o Talibã está apoiando o Osama Bin Laden, que foi o responsável pelo ataque às Torres Gêmeas. E, de fato, eles estavam ali cobrindo, né? Então, a gente vai ter ali uma ação militar, né, que vai se voltar ali para conter, né, isso tudo que está acontecendo, né? E aí, né, os Estados Unidos também vai acabar matando, né, o Osama Bin Laden em 2011. Em 2006, antes, eles vão também
promover um bombardeio aéreo no Iraque, né, que vai acabar também ali matando o Saddam Hussein, que vai ser preso e tal, vai ser enforcado, né? E o grande... Vou te interromper aqui um pouquinho, que eu falei que faria, né? Ainda bem que eu avisei antes que ia interromper, porque né, a gente se tive aqui ouvindo, e aí eu estou analisando aqui tudo que você está falando, já estou aqui conjecturando coisas. Então, você falou em Talibã, você falou em Osama Bin Laden, você falou em ataques, né, às Torres Gêmeas, você falou em guerra ao terror. E o que eu fui costurando é que, como na geopolítica, quem hoje é seu amigo, amanhã pode virar seu inimigo, dependendo do interesse que está em jogo. Por quê? Os americanos estiveram ali, de alguma forma, do mesmo lado do Talibã, enquanto eles ainda, né, estavam ali nas escolas, dentro do Mujahideen, ainda não tinham se fundamentado enquanto um grupo separado, mas foram financiados, né, estiveram no mesmo lado, combatendo os soviéticos. E aí, uma história, assim, uma história que eu andei pesquisando, que eu comento muito isso nas aulas do Oriente Médio, é que o tio Bin Laden também estava nessa história. Né? O Bin Laden saiu lá da Arábia Saudita, né, no conforto da casa dele, e foi lá lutar, certo? Do lado, né, dos Estados Unidos, do lado, né, do Mujahideen contra a Civilização Soviética. Então, perceba, estava todo mundo do mesmo lado. Quando o Bin Laden volta para casa na Arábia Saudita, ele percebeu todo o envolvimento da Arábia Saudita com essa história, a profanação do solo saudita pelas bases militares, pronto. E aí, os americanos viraram os grandes inimigos da visão do Bin Laden. Culminou no quê? Al-Qaeda, ataques de 11 de setembro, e o Bin Laden, que esteve lá nos anos 80, do lado dos americanos, virou o inimigo número 1. Vamos para o Afeganistão caçar o Bin Laden e, em contrapartida, vamos tirar esse Talibã do poder que agora já não nos serve mais. Né, já não nos é aliado como foi no passado. Cara, é impressionante, assim, tristemente impressionante como muitas vidas civis, como você citou aí, foram ceifadas ao longo desse tempo todo, mediante a um tabuleirinho de xadrez que é a geopolítica, que são os interesses, né, das potências envolvidas. Então, a IEA está parando aqui, no momento em que esse Talibã, que foi, de certa forma, colocado no poder pelos americanos, né, na passagem lá do início do século XX, no final do 20 para o 21, agora a gente avança aí, né, no século 21 para 2001, e agora o Talibã não serve mais, intervenção militar internacional liderada pelos americanos, guerra ao terror, vamos caçar o Bin Laden, vamos combater o terrorismo que é parte do mundo. E de 2001 para cá, chegamos a 2021, só agora, né? Só agora que podemos dizer que essa invasão americana está acabando. Sim. Então, que rolou, né, Ida, ao longo desses 20 anos aí de ocupação americana, que está culminando agora com a saída das tropas mediante a uma ação, a uma decisão tomada pelo governo atual dos Estados Unidos, que é o Biden. Mas olha só, isso cabe um outro vídeo, hein? Porque os alunos devem estar assim pensando, tá, o Talibã, você falou perfeitamente bem de como cerceamento às liberdades de expressão, buscando uma caçada a qualquer manifestação de ocidentalização na visão radical do Talibã, impôs uma vida triste, uma vida de tragédia para a sociedade afegã. Então, assim, motivos o afegão tem todos para hoje vislumbrar uma perspectiva de retornar ao que viveu, né, ao longo aí dos anos 80 e 90, quando estiveram sob o poder desse grupo aí fundamentalista. Mas acho que entender também algumas situações passadas dos últimos 20 anos ajudará ainda mais você que está nos assistindo a compreender com uma plenitude maior, né, essa preocupação, mulheres indo às ruas protestando contra a chegada, né, na verdade, do Talibã no poder. Como falamos no início, pessoas fugindo desesperadamente do país, não somente os ocidentais que lá estão, como também os próprios afegãos. Os europeus, né, já preocupados com a nova onda imigratória de afegãos que pode afetar
o continente. E aí você vê assim, qual é a opinião da comunidade internacional, das grandes potências quanto a isso, né? Já houve ali um posicionamento chinês. Sim. Não, vamos, né, vamos dialogar, vamos, né, aceitar o novo governo. Aí você, né, cirurgicamente, já comenta sobre as riquezas mineralógicas que que o Afeganistão tem. Riqueza mineralógica que a China precisa absurdamente para poder sustentar seu crescimento econômico. E já Então, tem olha, contrato com eles, né, de 30 anos. Mas, Bob, eu acho que, assim, para a gente encerrar, eu acho que a palavra final que a gente tem que dar aqui é violação dos direitos humanos, né? Em todas as partes, inclusive na ação da guerra ao terror que os Estados Unidos promove, né? Porque os Estados Unidos ele vai pegar esses supostos acusados de terrorismo, né? E vai capturar em prisões localizadas ali, né? Em Guantánamo, na ilha de Cuba, que era uma ilha que é uma ilha ali fora das fronteiras norte-americanas e que eles nessa ilha ninguém se submete à lei de país algum. Então fica aí todo mundo sujeito à tortura, ao que quer que seja. E, inclusive, a ONU vai ser contra essa ação dos Estados Unidos. Então, para a gente entender esse contexto, é violação dos direitos humanos em todas as partes. Todos os lados, todos os Todos os lados. lados. Olha, então, ficou um gostinho de quero mais, ficou em uma página ainda a ser lida. Então, eu vou fazer aqui, ó, perante a todos, um convite para que nós nos encontremos para mais um vídeo, para esmiuçar um pouquinho mais, assim, Afeganistão no século XXI. Né? Já que nós paramos aí em 2001, quando aconteceu a intervenção americana, e sabemos que ela perdurará por 20 anos, vamos desenrolar algumas coisas interessantes que aconteceram ao longo desses 20 anos de intervenção, para que nós cheguemos no agora, nessa saída, e eu acho que você, como uma louca da Ásia, vai ter também muito espaço para poder comentar até um pouco mais sobre as questões culturais, né? Até para poder desmistificar muitos preconceitos, porque se fala em Talibã, né? Aí você pontuou muito bem inúmeras circunstâncias negativas relacionadas às ações do Talibã, mas que não estão associadas obrigatoriamente à religião islâmica em si. Então, o problema não é a religião, o problema são as pessoas que as interpretam de forma errada, com uma visão radical e praticam ações das mais escabrosas, certo? Usando a religião como, né, justificativa. Então, ó, ficou aí, né, registrado o convite, temos bastante assunto, vamos ter que fazer uma pauta bem organizada para nós já nos empolgarmos, porque temos que faltam. Então, eu queria te agradecer por esse momento grandioso proporcionado aqui nesses minutos que nós tivemos de resenha máxima. Se despeça da galera, por favor, e ó, diga que vai voltar. Eu volto, e para essa despedida muito asiática, ó, gente, um coração coreano para vocês. Sensacional. Vai dar tudo certo. A gente se vê aí numa próxima para falar sobre Afeganistão no século XXI. Tá bom? Muito bom, gente. Valeu, obrigado, Ieda. Um grande beijo. Tamo junto. Beijo tchau, enorme. tchau, galera. Valeu. É nóis.